Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, Apocalipse, como temos falado, é um livro dividido em 7 sessões. São ciclos que se repetem. Imagine um filme ou uma novela em que está se passando um acontecimento ao mesmo tempo, mas as cenas, você não vê elas ao mesmo tempo. Você vê uma cena aqui, aí depois dessa cena vai aparecer outra cena que está ocorrendo no mesmo tempo, tá bom? Mesma coisa é que eu estar aqui nesta cidade, está acontecendo uma coisa, e outra pessoa está em outra cidade, está acontecendo outra coisa, né? São cenas diferentes de um mesmo dia, de um mesmo momento de acontecimento, tá bom? Então aqui é da mesma maneira, ele vai separar as cenas e assim ele vai mostrar o caminho, os acontecimentos daqueles indivíduos. Por exemplo, a grande meretriz, ela cai lá no capítulo 18. Aí, quando chega no 19, falso profeta e a besta da terra, né? O falso profeta e o anticristo caem também. E agora no 20, queda de Satanás. Então, ele está mostrando, irmãos, uma sequência que não dá para você falar ao mesmo tempo, mas ele falando em cenários diferentes. Está passando uma mesma época, ou seja, a queda da grande Babilônia, grande prostituta, sistema que permeia toda a terra, a queda do anticristo, dos sistemas pervertidos de governos também, e também do falso profeta, falsa religião, e de Satanás, é no mesmo período, tá? Ele coloca aqui o dragão por último, porque é o nosso pior inimigo, é o causador também das rebeliões contra Deus. Exemplo que tem várias batalhas finais. Se você já viu nas sessões anteriores, você vai ver que há as batalhas finais, a última batalha. Mas a última batalha repetida umas 3 vezes, não há como isso acontecer, tá bom? Então é uma cena só, em que está sendo contada em sessões diferentes. Então, por isso, precisamos entender a linguagem apocalíptica. Tá bom, irmãos? Tanto que aqui no capítulo 20 até o 22, você vai ver por 7 vezes João dizendo, vi. São 7 visões de julgamento, da consumação. Nós passamos na sessão anterior das 7 visões
de julgamento. A grande meretriz, o falso profeta e o anticristo, que é uma espécie de falso Cristo também, tá bom? E ele vê, João, vi 7 vezes, e agora mais 7 vezes João vai descrever vi. Mas viu o quê? São 7 visões da consumação de todas as coisas, ou seja, vamos entrar aí para o fim de toda a primeira era, que é a era terrena, e a ascensão de toda a era eterna, que é a era de Deus com o seu povo, tá bom? E assim, só para pincelar, irmãos, nós queremos falar aqui, eu já falei, né, nós já falamos lá na introdução. Se você colocar lá também no nosso canal, no YouTube, vai estar lá toda uma playlist, a série de exposições. Falamos muito sobre as correntes que falam do pré-milenismo histórico, dispensacionalista, também do pós-milenismo e do amilenismo. Nós vamos falar um pouquinho aí do amilenismo, mas só para pincelar, existem correntes, né, que defendem que haverá um milênio físico, literal, tá? Esse milênio literal vai haver aí uma espécie de um reinado de Cristo lá em Jerusalém, literalmente, Jesus vai estar lá em Jerusalém, governando, e junto com eles os santos com o corpo glorificado. E aí os povos vão estar mais ou menos também tendo uma oportunidade para conhecer também o Evangelho, coisa assim do tipo. Alguns dizem que, algumas profecias do Antigo Testamento, né, por exemplo, o leão pastará com o cordeiro, dizendo que os animais ferozes não vão mais atacar as suas presas. O milênio vai ser de paz e de tranquilidade, porque Satanás vai estar preso literalmente, tá? Então, essas correntes aí que defendem são o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, em que, principalmente o pré-milenismo dispensacionalista, que são visões recentes, viu, irmãos? Bem recentes, do século XIX, não são tão antigas como o amilenismo, que é bem antigo, que é desde a época aí da igreja primitiva e também do Agostinho, né, que foi um grande expositor aí na história da igreja, tá bom? Só para relembrar aqui, o pré-milenismo dispensacionalista, eles acreditam que o presente século terminará com um arrebatamento da igreja. Você vê na maioria das igrejas pentecostais, você vai ver a visão das pessoas, Assembleia de Deus também, eles vão ter uma visão pré-milenismo dispensacionalista. Essa visão, ela se massificou a partir dos Estados Unidos, uma Bíblia chamada Scofield. Quem é estudioso da Bíblia vai saber, se você for lá numa editora, né, numa casa de Assembleia de Deus, por exemplo, vai estar lá a Bíblia, né, lá do Scofield, que é um comentário, nos comentários bíblicos nos comentários dessa Bíblia há uma exposição sobre também o fim dos tempos, e dentro disso fala-se do milênio presencial, vai ser um milênio literal, aliás, né? Então, e a partir disso, a igreja é arrebatada, né, segundo essa visão. Isso é majoritário, viu, irmão? Se você encontrar aí, a grande maioria pensa assim, que haverá um arrebatamento, e aí vai ficar tudo desgovernado e tal, aqueles chavões nos carros, você já viu, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, por aí vai, esses adesivos que tem, né? Então, na visão desse pessoal, Jesus vai vir uma vez para pegar os melhores, para levar somente os crentes melhores. Os nominais vão ficar para a grande tribulação, que é levantada aí pelo anticristo. E aí esses crentes nominais também vão se converter nessa grande tribulação, e
Israel também vai se converter, e aí passarão, aí Jesus vem novamente para estabelecer o milênio. Então essas pessoas se convertem e passam a reinar com Cristo ali em Jerusalém durante 1000 anos. Depois Jesus vai, depois volta, aí eu não sei quantas vezes Jesus volta segundo essa visão, tá bom? E assim, irmãos, Jesus só voltará uma vez. Muito cuidado com algumas visões como esta. Israel, eles dizem que Israel receberá um lugar de honra nesse período, e o templo de Jerusalém será reconstruído, e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente como sacrifícios memoriais. Suas características aparecem pela primeira vez nos escritos de John Nelson Darby, lá em 1800 para 1882, tá bom? Então, no século aí, então se popularizou grandemente nos Estados Unidos por conta daí da Bíblia do Scofield, as notas da Bíblia, né? As anotações, tá bom? O pós-milenismo é aquela visão que acredita que é bem parecido com a nossa visão, tá? Porém, eles acreditam que a pregação do Evangelho vai ser tão expansiva que haverá um tempo de paz, prosperidade e tranquilidade no mundo. Ou seja, o Evangelho vai chegar em todos os povos, em todas as nações, e isso vai ocasionar como uma espécie do reino de Deus ali, na paz, na tranquilidade. A gente sabe que isso não é verdade, irmãos. As coisas tendem a piorar, espiritualmente falando. Tendem a piorar para os servos de Deus. O cerco vai se fechando ao longo do tempo, tá bom? Mas a pregação do Evangelho, ela jamais é impedida, porque Deus autorizou, Deus está cumprindo o seu projeto em todos os povos, tá bom? E nós pensamos na corrente amilenista. Como assim? Não há milênio? Não há milênio literal. O milênio é 1000 anos representativo, é um símbolo. Por quê, irmãos? Aqui nesse texto nós vemos milênio por 5 vezes. O termo milênio é repetido 5 vezes. É tipo um 10 ao cubo. 10 elevado a 3, né? 10 vezes 10 vezes 10. Bom, então que dá igual a 1000. Então é um elevado de números que simboliza um tempo completo. Todos os números em Apocalipse são simbólicos, irmãos. Inclusive o número 1000, que é derivado aí do 10, que é um período completo na Terra, tá bom? É interessante que, sim, vamos aqui, né? Então, o amilenismo, né, tem sua origem na igreja primitiva e foi mais falado aí pelo Agostinho de Hipona. O milênio simboliza o reino inaugurado por Cristo na sua primeira vinda, até o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, tá? Mas a gente vai argumentar o porquê de tudo isso. E este milênio é do reinado de Cristo, que hoje reinamos juntamente com Ele, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, pois o poder lhe foi dado quando venceu na cruz e na ressurreição. Ou seja, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então o reino é inaugurado com Cristo vindo a primeira vez, tá bom? E esse reinado se estende por todo o período em que vivenciamos, até próximo da segunda vinda de Jesus, onde antes disso, da segunda vinda de Jesus, vai se manifestar o anticristo, esse governo, esse sistema de governos anticristo, tá bom? Anticristão, um governo que vai estar querendo tomar o espaço de Deus na terra, enganando as pessoas com sinais e prodígios e grandes maravilhas.
e muita gente vai ser enganada. Tá bom? A gente já falou um pouco mais lá no capítulo 13, lá em 2 Tessalonicenses, também a gente já falou ao longo dessa exposição. A interpretação, queridos, de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Primeiro, segundo, não encontramos essa ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas paulinas gerais. Né? Nas epístolas de Paulo e nas gerais e nos evangelhos não tem nenhuma informação a respeito de depois de Jesus vir 1000 anos ainda na terra. Não existe. O Novo Testamento ensina uma única vinda de Cristo e não duas. Jesus é enfático quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens dos céus, com seu poder e grande glória, com os seus anjos, por aí vai, né? Terceiro, uma interpretação literal desse número em um livro de simbolismos, especialmente nesse capítulo saturado de símbolos, é um obstáculo considerável. Então, só nesse capítulo 20, quantidade de símbolos que tem, né? Não tem como, né? O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. Então, o reino de Deus inaugurado por Cristo é o domínio de Deus a partir do coração do homem. Os israelenses, na época de Jesus, ainda esperavam que Jesus viesse a reinar, tomar o poder de Roma. Lembra lá da pergunta que os discípulos fazem em Atos 1:6? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O pensamento judaico da época era governo físico do Messias. A ideia de um milênio na terra e a posição da preemência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios que já foi abolida. Só existe uma igreja e uma noiva formada de judeus e de gentios. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isto está em oposição ao restante da Bíblia, ao restante que a Bíblia ensina sobre essas 2 ressurreições aí, né? Os crentes ressuscitam antes e os crentes ressuscitam de novo, outros depois. Então causa uma confusão aí, tá? A ideia do milênio cria a ideia da dificuldade, a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo com homens ainda na carne. Então um milênio cheio de crentes glorificados vivendo aqui nessa terra e convivendo ainda com o pecado e tal. E que complicado isso, irmão. Então causa uma confusão. Oitavo, como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra Ele? Como é que a gente vai conceber essa ideia? Nono e último, a cena descrita por João em Apocalipse 20 de forma alguma ocorre na terra. É uma cena celestial. Décimo, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda, e só para os incrédulos. Então aí existe muita dificuldade de aceitar que o milênio é terreno, tá bom, irmãos? Então Martin Lloyd-Jones responde assim sobre o milênio, sobre se haverá ou não os 1000 anos. Ele diz assim: sugiro-lhes que é uma figura simbólica com o intuito de indicar a perfeita extensão do tempo, conhecida de Deus e unicamente de Deus, entre a primeira e a segunda vindas de Jesus.
Não são 1000 anos literais, mas a totalidade do período enquanto Cristo está reinando até que seus inimigos sejam feitos estrado de seus pés e ele regresse para o juízo final. Essa é uma posição muito bem equilibrada do doutor, nosso irmão Martyn Lloyd-Jones, grande expositor bíblico, que viveu aí até esse século. Irmãos, vamos falar agora sobre essa prisão de Satanás, que lemos aqui do verso 1 ao 3, é essa prisão do inimigo. Como é que isso ocorre? E vamos delinear sobre esse texto bíblico. Em alguns textos de Apocalipse 9, 11 e aqui no 20 também se fala em abismo, tá? Eu já falei para vocês que abismo, um abismo físico palpável, que a gente sabe que existe, é um abismo lá no fundo do mar. Você vê aquelas reportagens, documentários sobre abismos, é aonde a luz do sol não chega e onde só tem crateras, vapores de lavas, onde animais esquisitos, nunca catalogados, vivem lá, né? Abismos, as profundezas dos mares. Só para dar uma ideia do que é um abismo, tá? Mas abismo aqui é uma prisão, um lugar escuro, trevas, iniquidade, pecado, tá? E assim, o texto coloca, né, todo esse jogo de palavras. Poço do abismo tem uma tampa que pode ser aberta, fechada e selada. Olha o jogo de palavras que ele utiliza, tá? Ele prendeu, fechou e selou. O anjo prendeu, fechou e selou. Beleza. São termos que denotam a limitação do poder do inimigo. Mas como assim? Mas se ele não está preso lá literalmente, não, ou ele vai ser preso ainda? Como é que a gente vai entender isso, né? Satanás está limitado de sua ação em 3 formas: algemas, chave e selo. Ele foi algemado, ele foi preso e esse abismo foi selado, tá? Então, nem no próprio abismo, nem sobre a terra, nem no céu ele tem poder para agir livremente. O nosso arqui-inimigo não tem autonomia própria, destituído de seus poderes de influência. Ele foi limitado. Isso significa que a sua autoridade e seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. Mas ele não anda enganando por aí, né? Vamos falar sobre isso. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Deus. Essa corrente é grande, mas ele é um inimigo limitado. Aí o William Hendrickson coloca uma comparação muito interessante sobre essa prisão limitada. Esse poder de ação é limitado, tá? Ele diz: um cão atado firmemente com uma longa coleira pode fazer muito dano dentro do círculo de sua prisão. Porém, fora daquele círculo, o cão não pode causar nenhum dano. Você passa por um cachorro, está preso lá na coleira, ele tem o poder de ação por alguns metros. Se você entrar naquela esfera de ação, você vai ser pego, ser a mordida, e vai doer. A mesma forma que a prisão de Satanás. Irmãos, ele perdeu a batalha por Cristo, quando Cristo veio a primeira vez.
Nós vamos falar vários textos bíblicos que corroboram, que confirmam que essa prisão dele é destituição de sua atuação na terra. Lembra lá que lá em Jó ele tinha poder e acesso. Ele chegava em alguma dimensão cósmica celestial e pedia a Deus, falava mal dos crentes de Jó para Deus. Ele tinha vim de passear pela terra e rodear por ela. Ele tinha uma atuação ampliada. As nações eram enganadas por ele. Só em Israel e a quem Deus se revelava é que as pessoas tinham acesso a Deus. Olha aí. E todas as outras nações, queridos, eram profundamente presas, detidas, enganadas pela sua influência. Por toda a era do Antigo Testamento, somente a nação de Israel recebeu revelação de Deus. Embora nomes de indivíduos não judeus fossem inscritos nos registros divinos e adotados em sua família, as nações não judias, gentílicas, estavam destituídas de sua palavra, da palavra de Deus. Mas tudo isso mudou depois que Cristo ressurgiu, quando instruiu seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Desde a ascensão de Jesus, Satanás se tornou impossível deter o avanço do evangelho da salvação. Ele tem estado preso e destituído de autoridade, enquanto as nações do mundo ao redor do globo têm recebido as alegres boas novas. Ou seja, irmãos, o poder de influência desse cão é até certo limite. Ele não tem como impedir o avanço do evangelho. Ele não tem como impedir das pessoas ouvirem o evangelho. Ele não tem como impedir o avanço e a transformação de vidas dos eleitos de Deus sobre a terra. Então a atuação de Satanás, ela é restringida. Bom, restringida. Estamos vendo essa cena aqui. É a mesma cena lá quando ele perde a batalha para os anjos. Está dizendo a mesma coisa, só que com simbologia diferente. Lá no capítulo 12, que ele perde a batalha para o povo de Deus, para a igreja, para a mulher vestida do sol. Ele perde, vai contra os anjos, perde de novo e levanta aí seus capangas, seus comparsas. No capítulo 13, que é descrita as bestas, a grande meretriz, as bestas do mar e da terra e por aí vai. Bom, então vamos entrar aqui em alguns textos bíblicos. Preste bem atenção, se estiver anotando, anote, porque são os textos principais que vão comprovar que essa prisão do inimigo é uma prisão simbólica e que Cristo venceu na sua primeira vinda. Em primeiro lugar, Mateus 12, 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Isso é uma comparação que Jesus está fazendo. Tem que amarrar o valente, destituir os poderes do valente, Aqui em Lucas 10, 17 e 18 diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus está dizendo que a sua primeira vinda fez com que Satanás fosse destituído de seu poder de influência. Perdeu a batalha, caiu,
não tem mais acesso à dimensão cósmica celestial, que ele insistia, era aquele promotor, né, de acusar os servos de Deus. E Jesus descreve que ele caiu como um relâmpago, um fogo. Ele não está falando que Satanás, na queda lá antes da criação, que caiu, não sei o quê. Não está falando disso não, está falando no período dele ali, tá? Então Satanás foi destituído de seu poder. Outro texto que complementa, que confere, que confirma, de igual, João 12, 31 e 32 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A primeira vinda de Jesus, expulso. Opa, ele perdeu toda a autonomia que ele tinha antes. Expulso. Então, a morte e ressurreição de Jesus foi uma derrota total para o inimigo. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, olha que interessante, a linguagem aqui é militar, tá bom? O que é esse despojar? Quando você lê as batalhas do Antigo Testamento, o despojo é o que é o despojo? Alguém sabe aqui? O que é o despojo? É a sobra? É o que ficou. O ouro, a prata, as mulheres, alguns homens do exército, por aí vai. Irmãos, o texto está dizendo que Jesus despojou dos principados e potestades, dos inimigos. Quem são esses inimigos? Satanás e todos os seus comparsas. Essa linguagem é interessante, que quando um rei, né, quando se vencia uma batalha, aí as portas, eles vinham trazendo todo o despojo, tudo aquilo que sobrou, ouro, prata, as pessoas, os militares, e vinham nas correntes, presos. Alguns filmes retratam muito bem essa passagem aqui. E aqueles inimigos, eles entravam e todo o povo ficava o quê? Zombando deles. As pessoas, aqueles soldados lá feridos, né, acorrentados, e o reinado está zombando daqueles derrotados. Isso é o despojo. Jesus zombou. Jesus ficou tirando onda com a cara dos inimigos. Literalmente, quando os expôs: ó, eu venci, bando de derrotados, vocês não servem para nada, eu sou muito mais superior a vocês. Então Jesus os expôs à vergonha. Bom, então quanto muitos pensavam que Jesus estava perdendo ali, ele estava vencendo. Lembra lá que o inimigo queria que ele descesse da cruz? Lembra lá que o inimigo queria que ele governasse todo o mundo e se prostrados adorasse o Satanás? E por aí vai. Bom, então Cristo triunfou deles na cruz. Hebreus 2,14 diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo, irmãos, ele derrotou nosso inimigo, ele destituiu o nosso inimigo de ter esse poder e influência que ele tinha sobre a morte. Jesus está dizendo, o texto está dizendo aqui que Jesus matou o diabo, ou seja, tirou-lhe toda a sua ilimitação de poder, limitou o poder dele, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Jesus na cruz matou a morte e matou o diabo. Já pensou? Destruiu. Agora, a morte, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser totalmente, plenamente inexistente na vida eterna, porque haverá uma ressurreição final, do povo de Deus. Então, lá em 1 Coríntios 15, diz lá que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Não vou falar mais a respeito, 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, nós temos inúmeros textos bíblicos, esses e outros, que confirmam o que está acontecendo nesse capítulo 20, nessa prisão do inimigo. Bom, ele perdeu, ele foi destituído de seu cargo de promotor, e agora ele está amarrado no sentido de não poder mais enganar as nações como ele enganava antes. Ele engana as pessoas, sim, as pessoas são enganadas, sim, mas o inimigo ele não pode impedir o avanço do Evangelho. Queridos, graças a Deus, o Evangelho chegou em todos os países do mundo. Isso quer dizer o quê? Países que eu estou falando, tá? Territorialmente falando, geograficamente falando. No Brasil o Evangelho chegou, mas não chegou em todos os povos. Tem gente no sertão, no nosso sertão, escondido no meio do mato, que ainda não ouviu falar quem é Jesus. Sabia disso? Não sabe quem é Maria, sabe quem é o Papa, mas não sabe quem é Jesus. Tem gente lá no meio da Amazônia, nas tribos isoladas, que nunca ouviu falar de nada a respeito do nosso Deus, nem de Jesus. Tá? O Evangelho chegou no Brasil? Sim. Chegou na Coreia do Norte? Sim, mas nem todos conhecem. Chegou na Arábia Saudita? Sim, tem crente lá, escondido, mas tem. Mas não chegou para aquelas etnias que vivem lá. Chegou no Afeganistão, onde foram expulsos lá tantos crentes, tantos missionários, e tantos americanos, e tantos. Chegou no Afeganistão, mas no Afeganistão tem várias tribos, etnias diferentes, que o Evangelho não foi pregado para eles. Na Índia, o Evangelho chegou também, mas não para todas as etnias ainda. Então, irmãos, em todos os territórios mundiais, ainda há a necessidade de se pregar Cristo. A estimativa é que ainda há 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram nada de Jesus. Nunca. Sabe o que é nunca? Nada. Que nós chamamos de janela 1040, que é desde o norte da África até as pontas lá da Coreia, das Coreias lá, até o Japão, janela 1040, janela gigantesca, onde abrange alguns países da África, ali no Oriente Médio, e majoritariamente os países da Ásia, tá bom? E por aí vai, tá bom? E assim, queridos, não temos muito a falar a respeito do verso 4 a 6. Nesse reinado, nós estamos reinando, nós ressuscitamos espiritualmente. Aqueles que ressuscitaram com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos juntamente com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Quando Cristo ressurgiu, nós fomos ressurretos juntamente com Ele. Quando Cristo foi glorificado, nós fomos glorificados em nossa vida espiritual. Então tudo que ocorreu com Cristo, ocorre com aquele seu povo, com o seu eleito. Bom?
Então, a ressurreição aqui, a primeira ressurreição é espiritual, que ele fala aqui que esta, no verso 5, esta é a primeira ressurreição. Quem ressuscitou espiritualmente? Com Cristo, né? Quem reviveu, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, reinamos com Cristo. Bem-aventurado e santo, verso 6. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Opa! O nosso reinado com Cristo. Lembra lá que em Apocalipse, em vários textos, capítulo 6, capítulo 2, que fala, somos um reino de sacerdotes. Nós já reinamos, nós já somos sacerdotes nesse reinado e estamos a serviço do Rei dos Reis. E por que primeira ressurreição não a experimentará a segunda morte? Que é muito simples, irmãos. Eu já falei aqui, quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Quem nasce 2 vezes somos nós. Nascemos normalmente na barriga da mamãe e espiritualmente em Cristo Jesus. Afinal, novo nascimento, né? Graças a Deus. Eu comemoro o aniversário do novo nascimento, meus irmãos. 26 de setembro de 2007. Agradeço a Deus, né, em oração no meu lar, pelo aquele dia que Ele me restaurou. Considero um dia mais importante da minha vida, em que fui resgatado por Cristo, em que nasci de novo, vivendo para Cristo. E quem morre uma vez, né? Quem nasce uma vez, aliás, morre 2 vezes. Morre fisicamente e morrerá eternamente. Ou seja, vai ressuscitar, né, no juízo final. Pessoa que morreu lá há tantos anos atrás, sem Cristo, vai ressuscitar com o mesmo corpo, não glorificado não, no mesmo corpo, lá no juízo final, e vai morrer de novo. Vai morrer, vai viver eternamente longe, eterna e absolutamente longe de Deus, ardendo no lago de fogo e enxofre. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, acabe com essa ideia popular que surgiu na Idade Média, de que as pessoas quando morrem hoje, elas vão lá para o inferno e que lá fica o diabo, um tridente, um garfo lá cutucando as pessoas. Pelo amor de Deus, não é assim. O inferno que elas estão hoje é lugar de fogo também. Lembra lá da da história do rico e Lázaro. O que está acontecendo com o rico? Tormenta. Qual é a tormenta? Fogo. Ele pede o quê? Água. Não tem demônio lá cutucando ele, não. Que mentira. Isso foi inventado lá na Idade Média. Me mostre na Bíblia. O demônio está lá no inferno cutucando lá os... Ideia popular. Todos os filmes, todas as novelas, todos os seriados aí falam assim. Mostra assim o inferno, o diabo lá, ele é o dono do inferno e ele fica cutucando quem tem autonomia ao alto da compadecida, né? O diabo lá vem, entra. Irmãos, essa ideia popular não é bíblica. Cuidado, leia a Bíblia e me diga, ó, tá aqui, ó o diabo aqui, ó, ele é dono aqui, ó. Ele tá lá cutucando as pessoas. E sabe onde ele está? Sabe os demônios onde estão? Na terra. Lembra lá que os demônios daquele homem que estava todo endemoniado de Gadareno, os demônios pediram para ir para onde? Os porcos. Exatamente.
Oxê, mas por que Jesus não mandou eles lá pro inferno lá para ficar cutucando as pessoas? Tá vendo o que a Bíblia mostra? E a gente vai cair na ideia popular, o que todo mundo está pensando, e não o que a Bíblia diz. Tá? Então, Jesus fala, ó, inferno preparado para o diabo e seus anjos. Mas não é agora que eles vão para lá. Eles vão sofrer nessa segunda sentença aqui, na última sentença, que eles serão, de uma vez por todas, banidos da presença de Deus.